Bom dia, meu querido. Que alegria estar contigo aqui, meditando na palavra de Deus. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Este é o canal Novo e Vivo Caminho. Se você ainda não assinou, assine o nosso canal, ative o seu sinalizador e receba semanalmente as meditações na palavra de Deus que nós temos feito aqui. Hoje, dia 17 de outubro de 2022, nós estamos seguindo a nossa leitura bíblica anual e começamos por esses dias no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, que é o primeiro evangelho. Hoje, dia 17, nós estamos lendo os capítulos 14 a 16. E eu vou destacar aqui contigo o trecho de Mateus 16, de 13 a 20, que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Essa palavra tremenda que Jesus dialogou ali com Pedro, ela se constitui no fundamento da igreja. E eu quero meditar contigo hoje sobre essa revelação, a revelação de Cristo, a revelação do Filho de Deus como o fundamento da igreja. Nós vamos meditar um pouco sobre isso. E para meditar nessa palavra, antes de entrarmos aqui em Mateus 16, eu quero ir rapidamente lá para João, para ver um pouco daquilo que Cristo fala sobre si mesmo. Eu vou pegar um trecho aqui da oração que Jesus fez ao Pai antes de ir para a cruz. João 17, de 1 a 5. Quando Jesus orou ao Pai dizendo assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Esse trecho da oração de Jesus, ele é extremamente revelador da sua própria identidade. A partir desse texto, a gente tira alguns elementos que nos mostram quem de fato é Jesus. Jesus começa dizendo assim: glorifica a teu Filho. Pense um pouquinho. Qual ser humano, apenas ser humano, teria a ousadia de fazer uma oração como essa? Glorifica a teu Filho. Pedir a Deus Pai que glorificasse a Ele mesmo, ao Filho, Será que algum ser humano, apenas humano, teria a ousadia de fazer essa oração? Então aqui a gente vê a característica de um ser igual ao Pai. Igualdade, ao Pai, na vida de Jesus. Em seguida, Jesus diz: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. E aí eu repito a pergunta: quem tem esse poder? Autoridade sobre toda a carne. Quem é o ser que tem todo esse poder? Mateus 28, 18 a 20, um texto conhecido nosso, Jesus declara que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Então, o Pai lhe confiou toda a autoridade.
qual ser teria esse poder, né? E com isso concorda a palavra de vários salmos. Depois você pode ler o Salmo 2, quando fala disso, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 110, quando Deus Pai fala a respeito de Jesus. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os inimigos como estrada dos teus pés, né? E o Salmo 45, que fala também do rei, né? Ungido com óleo de alegria, né? Aquele que domina, cavalga pela justiça e pela verdade, e que os povos caem a seus pés, ao seu domínio. Então, quem tem esse domínio, né? E aí, voltando para João 17, Jesus fala assim, a fim de que o Filho conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Quem tem poder para conceder vida eterna a não ser o próprio Deus, né? Só quem é eterno pode conceder vida eterna. Foi o que Jesus fez a Lázaro, lá em João, capítulo 11. E aí Jesus afirma, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer aqui, nesse trecho, está no sentido de entender, compreender, né? Está também no sentido de experimentar, provar, vivenciar a realidade de Jesus Cristo, né? Então, conhecer a Jesus é ter revelação de quem é o Pai e de quem é o Filho. É mais do que saber que ele existe, é experimentar a sua presença, experimentar o mover da sua presença, a glória da sua presença. Conhecer a Cristo, essa é a vida eterna. Conhecer a Cristo, em resumo, é ter revelação de quem ele é, da sua real identidade, né? Então todos nós somos chamados a isso, a reconhecer a real identidade de Cristo, né? E Jesus, lá em João 17, terminando o trecho que nós lemos, ele fala assim, agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Qual ser teve essa glória compartilhada com o Pai? Apenas o Filho e o Espírito Santo. Apenas um ser da mesma essência. Qual ser somente humano teria a ousadia de dizer glorifica-me, ó Pai? Né? Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele disse isso lá em Isaías 40, versículo 8. Deus não divide a sua glória com ninguém. Se Deus glorificou a Jesus, isso significa dizer que Jesus é igual a Deus, né? Porque Deus não divide sua glória com ninguém. Então a sua glória só pode ser compartilhada com Ele mesmo, né? Jesus é a exata expressão de Deus Pai. Jesus é divino, tal qual o Pai, né? Então, nesse trecho de João, nós vemos a identidade de Jesus sendo revelada. Recapitulando, nós vemos a eternidade de Jesus, a divindade de Jesus, a santidade de Jesus, para receber glória do Pai, a unidade com Deus e a igualdade com Deus. Tudo isso é o que Jesus é. Então, voltando lá para Mateus 16, de 13 a 20, quando Pedro, por revelação do Pai, confessa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias, o ungido, o Filho do Deus vivo, Pedro estava expressando tudo isso. A eternidade, a divindade, a santidade, a unidade de Jesus com o Pai e a igualdade dele com Deus. Por isso que essa confissão de Pedro, ela é fundamental, basilar para a igreja caminhar. Ela tem que ser a base da nossa vida. Você não pode ter margem para duvidar da identidade de Jesus, porque ela é fundamental para a tua expressão como seguidor e como discípulo dele. Se você crê num Jesus diminuído, a tua expressão de vida, de fé, vai ser diminuída. Se você crê num Jesus apenas histórico, num Jesus apenas teórico, a tua expressão de fé vai estar limitada por esses conceitos. Mas se você crê num Jesus eterno, vivo, poderoso, cheio de glória, de autoridade, igual ao Pai,
então a tua vida também será nesse nível, nessas alturas, né? E é isso que o Senhor colocou aqui, né? Então, ter a revelação do Filho de Deus é fundamental para a nossa caminhada. Jesus disse isso. A vida eterna é esta: é conhecer o Pai, o único Deus verdadeiro, e ao seu Filho, a quem o Pai enviou. Que, na verdade, o Filho é a expressão do próprio Pai. Pense um pouco, só Deus é dessa forma. A sua expressão total, plena, completa, só é preenchida por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus é tão grandioso que a sua plenitude só se manifesta nesse conjunto. Nenhum outro ser é como ele. Por isso que nós declaramos, os anjos no céu e os homens na terra, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Não há outro ser como ele é. Aleluia! Esse é o fundamento da igreja, a revelação do Filho. E é interessante porque depois que Pedro declara isso, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí Jesus também declara, e tu és Pedro, né? É como se Jesus estivesse falando assim, você me conheceu, eu também te conheço. Agora vamos falar sério, né? Vamos falar aqui algumas coisas fundamentais para a vida da igreja, para a vida espiritual, porque depois dessa confissão de Pedro, o discipulado de Jesus com aqueles homens mudou completamente de nível. Jesus passou a falar abertamente de coisas espirituais, da sua missão, da sua obra, né? da realidade espiritual, depois dessa confissão fundamental de Pedro ali, né? E Jesus começa falando, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui Jesus devolveu, né, a confissão de Pedro usando um jogo de palavras, né? Jesus falou, tu és Petrus, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus falou, tu és Petrus, tu és uma pedrinha, tu és uma lasca de pedra, tu és um pó de rocha. E sobre esta pedra, que era ele mesmo, e sobre esta montanha, esta rocha inabalável, essa grande rocha, né? E sobre este bloco de rocha que sou eu, edificarei a minha igreja, né? Então Jesus fez esse jogo de palavras aqui. Você é uma pedrinha, né? Você é derivado de mim. E sobre mim eu edificarei a minha igreja. Era isso que Jesus falou. Então, a igreja verdadeira é aquela que está fundamentada na revelação de Cristo tal qual ele é. Tal como ele é. Como nós falamos, eterno, divino, santo, igual a Deus, um com Deus. Esse é o Jesus bíblico. Qualquer Jesus menor do que esse é um falso Cristo, né? O Jesus bíblico é esse, eterno, divino, santo, igual a Deus e um com o Pai. Aleluia. Colossenses 2,9 diz que Cristo, nele habita a plenitude da divindade, né? E por isso ele confere poder à igreja para enfrentar as portas do inferno, para usar as chaves do reino dos céus, para ligar e desligar espiritualmente. Então, como disse o profeta Daniel, o povo que conhece ao seu Deus se torna forte e ativo. Se você conhece Jesus, você vai se tornar forte para enfrentar os portões do inferno, para enfrentar as lutas espirituais. Você vai se tornar forte para ligar e desligar espiritualmente as coisas. Você vai se tornar forte para usar essas chaves do reino. Chaves, elas liberam ou fecham acessos, né? E nós temos essa autoridade de facilitar ou de impedir, muitas vezes, a entrada nossa ou de pessoas no reino de Deus. Que nós tenhamos sabedoria em usar essa autoridade que foi conferida à igreja, né?
Então, a partir desse fundamento é que nós entendemos a obra de Cristo. Como eu falei, depois dessa confissão de Pedro, Jesus começou a descortinar diante dos discípulos qual era a sua obra. Mateus 16, de 21 a 28, Jesus vai falando a sua obra. Eu vou pontuar aqui rapidamente. 16, 21, Jesus passou a falar claramente da sua missão, né? Jesus começou a dizer qual era a sua missão. Vamos voltar lá em Mateus 16 rapidamente e vamos ler aqui. Mateus 16, 21. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Jesus falou claramente da sua missão. Nos versículos 22 a 23, Jesus passou a repreender o diabo por trás das atitudes carnais dos seus discípulos. Até então nunca tinha tido um confronto tão aberto assim, de Jesus repreendendo Satanás, usando as brechas na vida dos discípulos. Isso aconteceu aqui com Pedro. Pedro tinha acabado de ter uma revelação de Deus. E no momento seguinte, por conta de uma brecha, deu voz a uma cogitação do inimigo. Olha como é que a gente precisa estar conectado e vigilante com Jesus, né? E aí Pedro, chamando à parte, começou a reprovar o Senhor, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens, né? Então Jesus discerniu e repreendeu o diabo ali. Em seguida, nos versículos 24 a 26, Jesus deixou claro o preço do seu discipulado. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Então Jesus passou o nível aqui de qual era o preço do discipulado, de segui-lo. Deixar tudo e segui-lo, né? Esse era o preço. Versículo 27, Jesus deixa claro que ele voltará para retribuir e julgar as obras de cada um de nós. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E Jesus deixa claro também que a vida, ela tem um caráter eterno. Versículo 28, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, né? Então Jesus deixou claro que a vida do homem, ela tem caráter eterno. Tudo isso se descortinou, tudo isso se desdobrou a partir da confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, concluindo essa meditação de hoje, né, que cada um de nós tenhamos essa clara revelação de quem é Jesus. Jesus é eterno, Jesus é divino, Jesus é santo, igual ao Pai, e Jesus é um com o Pai. Menos do que isso, é heresia da nossa fé e fraqueza na nossa caminhada. Nós precisamos conhecer esse Jesus poderoso, que é o fundamento da nossa vida espiritual. Amém? Essa é a meditação de hoje, dia 17 de outubro. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por essa revelação que edifica a nossa vida e que fundamenta a nossa caminhada contigo, Senhor. Eu te peço que essa palavra, Senhor, possa produzir frutos e efeitos espirituais na vida e no coração de cada um que ouvir esta ministração, Pai. Que possa ser gerada essa convicção e essa revelação de quem é Jesus. E assim cada um possa caminhar debaixo desse poder e dessa autoridade, Senhor. Assim nós oramos, assim nós te pedimos que a tua palavra seja amplificada no coração de cada um que a ouvir, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém, querido. Muito obrigado por ouvir essa palavra, por dividir o seu tempo aqui comigo. Reforço o convite a assinar o canal, você que ainda não fez isso, e ativar o seu sininho aí. Amém?
Que o Senhor te abençoe nesses dias, que você tenha uma excelente semana para a glória do Senhor e seja luz.